vantagem é não precisar ficar com a máscara para falar, né? O negócio também, pelo microfone, eu não preciso falar tão alto, ficar tão me esgoelando. Mesmo me esgoelando, não fica alto, né? Mas tudo bem. Será que a gente dá mais uns minutinhos para o pessoal entrar? Já começa. O que vocês acham? Acho que o pessoal entrou e foi assistir o noticiário, ver o que está acontecendo. Dá uns 3 minutinhos, pessoal, aí eles estão com medo da guerra. Estão com medo da guerra? Isso chega a impactar nós, né, professor? Financeiramente, de maneira bem significativa, né? Ah, assim, situação de conflito efetivo, não vejo preocupação, né? A gente é um país historicamente neutro nessas posições, apesar que a gente tem uma mula hoje na presidência, né? Mas o grande problema é que a gente depende muito, não só da Rússia, mas da Europa em si no agronegócio, né? Não sei se vocês sabem, o maior fornecedor de fertilizante do Brasil é a Rússia. E o grande problema vai ser que posição adotar com essa série de embargos que vão acabar surgindo para a Rússia. Isso já começou, né? E nessas transações comerciais, onde a gente vai arrumar fornecedores nesse equilíbrio. E fora também todo a figura do investimento, né? O investidor sempre em cenário de crise, ele procura lugares seguros, economias seguras para investir. E o Brasil já não tem mais essa característica. Demorou muitos anos para chegar perto de ter um rating de investimento bom, e caiu bastante. Então, hoje a gente não vê mais o Brasil como um local potencialmente seguro para investimento. Isso faz com que o investidor estrangeiro vá embora. Ah, professor, mas então, teoricamente, o dólar vai subir. A gente estava tendo uma série de várias semanas, né, de redução do dólar. Hoje, que o cenário realmente esquentou, o que já aconteceu com o dólar? Ele estava descendo, descendo, descendo. Hoje começou esse conflito, já voltou a subir. Já é um reflexo da própria insegurança. E, claro, né, a figura dos combustíveis sofre também com essa história, né? Aí não é o Brasil, é o mundo inteiro. Só que, graças a Deus, a gente é bem menos dependente da Rússia nesse ponto. Existem países ali na Europa que estão bem mais suscetíveis a essas variações, né? Só que uma variação hoje em qualquer lugar do mundo traz impacto global, né? É um pouquinho dramático. E fora também, né, que a gente tem que acompanhar o que vai acontecer com esse cenário, né? Se a gente parar para pensar, está voltando a uma posição quase de Guerra Fria.
Pensem, quem vai querer enfrentar a Rússia? Vocês acham que alguém enfrentaria? Se fosse o Trump, se fosse ele, os Estados Unidos. Agora o Biden, eu acho que não. Não enfrenta. Não enfrentaria. Podia ser qualquer um na presidência americana. Porque o risco de se escalar para um conflito nuclear é muito grande. Qualquer posição, qualquer país que tenha uma capacidade de enfrentamento não vai atuar de qualquer maneira justamente pelo risco nuclear, do escalonamento para uma guerra nuclear. Você já pensou o que aconteceria se Estados Unidos e Rússia realmente se enfrentassem? Eu não consigo nem imaginar. A Rússia é forte, professor. A Tem um Rússia é poder o país, militar muito forte. a Rússia é o país que mais tem ogivas nucleares, mísseis nucleares. Então, não dá para sair enfrentando, né? Vocês podem ver que a decisão tanto dos Estados Unidos quanto da própria OTAN, ela é muito, então, assim, muito pé atrás, porque sabe que ali o problema é bem maior do que se imagina, né? Bem maior do que poderia vir a ter uma solução mundial. Seria algo realmente catastrófico, né? E fora que hoje a gente tem um terceiro, né, nessa Guerra Fria aí, que está por trás da Rússia ali, já declarou a sua, não solidariedade, né, não foi tão imbecil igual o Bolsonaro, mas que, que falou que é pró-Rússia, que é a própria China, né, então, que a China também tem outros interesses por trás disso, tem a figura do interesse em Taiwan, ter esse território de volta. Nossa, a gente está no. Acho que um dos cenários mais turbulentos, se não mais, acho, não sei se seria mais, mas seria muito parecido com o episódio da Guerra Fria, quando a Rússia, a União Soviética, né, estava enviando os mísseis para Cuba. Não sei se vocês estudaram essa parte, lembram dessa história. Me lembro, professor. Hã? Tsar Bomb. Não entendi, Lucas. É Júlio. Tsar Bomb, eu acho que era o nome da bomba que eles colocaram em Cuba. Eu não lembro o nome da bomba em si, mas... Era bem forte. Eles estouraram ela, né? Ali a gente chegou à beira dessa possível guerra nuclear e agora está voltando a cenários que vieram dúvidas, né? Que futuro que vai tomar. Mas nosso prejuízo é econômico, né? O Brasil acaba sofrendo no lado econômico. E o triste, nesse caso para o Brasil, é porque é justamente no agronegócio. E o que faz a balança comercial do Brasil ser positiva, geralmente quando a gente tem crescimento de PIB, é por um forte envolvimento do agronegócio. Então, está todo mundo bem preocupado. Quase todo mundo, né? Quase. Tem gente que não
que deveria se preocupar que está meio fora da casinha. Fazer o quê, né? Então vamos tocar em frente, né, já que quem entrou, entrou, quem não entrou, não vai entrar mais. O que a gente estava falando na última aula de perícia? Faz tempo já, né? Ninguém lembra? Ai, ai, ai. A gente estava falando da figura do limite da perícia, né? A perícia se limita ao objeto de deferimento da perícia, ou que gerou a discussão, o litígio em si. Conversamos um pouco sobre quem é o profissional habilitado, qual a habilitação para poder ser perito. Quem que é mesmo? Essa eu sempre me bato. Isso geralmente cai alguma coisinha na prova de CRC que pergunta disso, tá? Tanto do limite da perícia, a habilitação do profissional perito. Não? O limite é o que o... Peraí, deixa eu formular. O que o juiz pede, né? Até onde o juiz pede. Isso, quem pede a perícia é o juiz, mas para poder atuar nessa perícia, o profissional tem que ter uma habilitação. Qual é? Tem que ser um profissional contador, ou também chamado de bacharel em ciências contábeis. Ah, professor, por que é importante frisar isso? Técnico não pode. Devidamente habilitado no CRC onde ele vai atuar. Então, o que é isso? Carteirinha em dia. Tem que estar com registro, tem que ser registrado e estar em dia com o CRC do estado que ele vai atuar. Então, lembrando, se for 2, 3 estados, ele vai ter que ter o registro em cada um desses. E mais alguma coisa? Isso daí já foge, não é da NBC-PP 01, aí é uma exigência do próprio Código de Processo Civil, é que ele esteja registrado nos cadastros dos tribunais da jurisdição onde ele quer atuar. Então, além de ser um contador devidamente habilitado no CRC, ele tem que estar registrado no Tribunal de Justiça onde ele deseja atuar. Até porque, senão, os juízes não tomam conhecimento da figura dele, né? A não ser que ele seja amigo, aí facilita um pouco. Mas, mesmo assim, só é nomeado quem tem o cadastro. Até porque, hoje em dia, para receber o pagamento, tem que estar 100% regular no cadastro do tribunal. E daí, a gente entra na figura da nomeação. Então, vou habilitar aqui para vocês. Então, quando que ocorre a nomeação? A gente chegou a conversar um pouquinho na aula passada. Primeiro, uma possibilidade do juiz, ele pode dispensar a perícia quando ele sentir que dentro dos autos de um processo
existem elementos de prova suficiente para embasar a decisão dele. Então, ali no artigo 472 do Código de Processo Civil, determina que o juiz pode dispensar a prova pericial se ele se sentir seguro com a documentação existente nos autos. Ele não se sentiu seguro. Aí vem a possibilidade do deferimento da perícia. Então, o autor ou réu em processo judicial pode solicitar na sua peça, né, ou na inicial ou na contestação, depende de quem for o solicitante, e daí o juiz vai fazer essa análise. Eu tenho elemento para tomar a decisão? Não tenho? Se não tem, aí ele vai poder deferir a perícia. Então, pode vir. A perícia ela pode ser provocada tanto pelo autor quanto pelo réu, mas também, um pouco incomum aqui, tá? A existência de nenhuma das partes solicitar e a dúvida a partir do próprio juiz. Então, ele não se sentindo seguro em alguma das matérias em discussão, ele mesmo pode fazer a solicitação da perícia. Mas o mais comum é que já venha de um ato provocado pelas partes. Então, o juiz, ao ler o processo, identificar a necessidade, ele pode contar com um profissional especializado para auxiliar, então, nas informações pertinentes ao objeto de discussão. Lembrando, não é só a contábil, isso é válido para qualquer perícia. Uma perícia médica, uma perícia da área de engenharia, uma perícia da área de agronomia, uma perícia contábil. Então, ele vai depender, então, do objeto que está em discussão. E que serão auxiliares, né? Por isso o nome até do cadastro de auxiliares da justiça, serão auxiliares na determinação dos fatos, na elucidação desse objeto de discussão, para que o juiz tome a sua decisão. E o perito ele se utiliza, então, do laudo pericial para poder apontar esses elementos para a conclusão do juízo. Então, sempre quando a gente fala laudo contábil, ou laudo pericial contábil, é a figura do perito nomeado. Então, é o documento oficial entregue pelo perito que foi nomeado pelo juiz. Então, partindo dessa figura da nomeação, o julgador pode, então, nomear o perito contábil e no mesmo documento, aqui que mora a sacanagem, no meu ponto de vista, né, o grande problema das perícias, é que ele deve indicar já o prazo para entrega do laudo, já no ato do deferimento da perícia. Então, a gente já fala no mês, o perito fulano de tal, para execução do objeto de discussão, para verificação do objeto em discussão, entrega do laudo em 30 dias. E o pior que é um prazo comum, o pessoal gosta muito de 30 dias. E isso vem lá do artigo 156 do Código do Processo Civil. Então, o juiz será assistido por perito quando prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Parágrafo 1º. Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastros mantido pelo qual o juiz está vinculado. No tribunal onde ele tem a sua vinculação.
e aqui é um caso que eu até comentei na aula passada, é uma raridade, na localidade onde não houver escrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre esse profissional ou por órgão técnico científico, comprovante de detentor do conhecimento necessário para a realização da perícia. Aqui até é um dos motivos para que existam as provas, os exames de suficiência e o exame técnico para perito. É uma maneira dos CRCs e do próprio CFC se resguardar quanto ao conhecimento dos profissionais. Mas é muito difícil a gente encontrar uma jurisdição onde não tenha um profissional inscrito. Não sei qual a situação, por exemplo, lá em Macapá, em uma comarca bem pequenininha, se vai ter perito contador ou não. Mas eu acredito que hoje em dia não deva mais existir alguma comarca que não tenha perito registrado. Mas não existindo, o juiz pode nomear alguém mesmo que ele não conste no cadastro do Tribunal de Justiça. E pode ainda o juiz, nesse mesmo documento de nomeação, elaborar os seus quesitos. Mas não é comum. Realmente não é o momento que ele costuma indicar suas dúvidas. Então, ele somente fará caso tenha uma dúvida muito específica sobre o assunto que já está sendo discutido. Existindo esse quesito, provavelmente exista depois, eles são os chamados quesitos oficiais. Então, são aquelas perguntas do próprio juiz. São as mais importantes. Não é à toa que na redação de um laudo, o primeiro grupo de quesitos que a gente coloca as respostas são os quesitos oficiais. E depois a gente trata os quesitos das partes. Essa prerrogativa já vem lá do artigo 470 do Código do Processo Civil. Então, incumbe ao juiz interferir quesitos impertinentes. Aqui está relacionado às partes. Alguém apresentar alguma pergunta que seja fora do objeto da perícia, o juiz tem total poder para indeferir. E também ele tem o poder, então, de formular os quesitos que entender necessário para o esclarecimento da causa. Então, o artigo 470, item 2, permite a elaboração dos denominados quesitos oficiais. Professora, a figura dos quesitos são importantes demais. Ela pode acabar norteando o trabalho do perito nomeado ou para um lado ou para o outro. Então, fica muito complicado quando o juiz defere a perícia e somente uma das partes apresenta assistente técnico, que é o perito contratado, né? O perito que vai auxiliar as partes, justamente pela expertise na elaboração dos quesitos, uma parte vai ter vantagem sobre a outra. Tem o que fazer? Tem teses jurídicas que defendem que o pagamento de assistente técnico faz parte das custas judiciais. Então, isso poderia envolver tanto a figura da justiça gratuita, quanto a figura depois da restituição quando paga a sucumbência, mas essa é uma tese, não é acatada ainda. Então, é comum não, né?
pode acontecer de uma das partes apresentar assistente técnico e outra não. Isso gera disparidade de... Igual os próprios advogados gostam de falar, né? Disparidade de armas. Então, a nomeação do perito é sempre formal e consta nos autos. Então, sempre vai ter uma movimentação processual, um ato do juiz indicando se ele aceita o perito, se ele defere a perícia e já faz a nomeação do perito. E ele tomará conhecimento por sua nomeação por meio da visita de um oficial de justiça. Quase não tem mais acontecido isso. O oficial de justiça tem sido dispensado nesses casos. E hoje em dia acaba sendo muito mais a nomeação via e-mail. Então, feita a nomeação, o perito vai receber uma notificação. Se for feita por meio de oficial da justiça, ele vai ter que assinar essa nomeação, a indicação, né? E sendo por e-mail, ele vai acessar o sistema do Tribunal de Justiça para fazer a ciência do movimento. Feito isso, tomei ciência se fui nomeado para perícia, eu tenho um longo prazo de 5 dias, hoje a gente quase não vai no fórum também, né? Para tomar conhecimento do processo. Como assim, professor? Vou ter 5 dias para verificar essa nomeação, para verificar o processo e indicar se eu aceito o encargo ou não. 5 dias. Se o perito recusar, ele tem alguma, punição? Não. Nossa, é super comum recusa. Nossa, como assim, professor? Super comum. Às vezes o profissional não se sente seguro com um determinado tipo de processo. De repente, eu estou lá como profissional cadastrado e um juiz me manda um processo previdenciário. Não, mas a minha praia não é previdenciário. Não vou assumir. Ou, de repente, eu estou com acúmulo de trabalho. Não tenho como assumir. Então, existe N possibilidades. E isso acontece, é comum. Ou, de repente, chega um processo, deixei lá que eu posso aceitar justiça gratuita, mas eu acho que o trabalho vai ser muito grande para ganhar aquele valor baixo da justiça gratuita. Eu posso fazer a recusa. Eu tenho a possibilidade, então, de fazer a recusa do trabalho. Tranquilo, Flávio? Sim. Mas isso vai marcar o profissional? Não. O que marca o profissional, vamos assim, que surja o nome do profissional, é ele pegar algo para fazer o trabalho mal feito, ou pior, pegar algo e não executar o trabalho. Aí esse profissional dificilmente vai ser chamado por esse juiz. Eles preferem muito mais a honestidade de quem recusa, por qualquer motivo que seja, do que quem executa mal feito ou não executa o trabalho. Então, aqui,
modelinho de nomeação, mas isso vai de cada juiz, várias formas existem da nomeação. Não adianta nem ler aqui para vocês, porque cada juiz faz a redação da nomeação do seu jeito. Então, nesses 5 dias, a gente tem a chamada carga nos autos. O termo não mudou, a gente continua falando carga nos autos, mas o processo hoje foi ficando mais fácil. Por quê, pessoal? Graças a Deus, hoje está tudo em meio eletrônico, praticamente. Então, fiz a ciência. Então, entrei lá, vi que fui nomeado. Tenho aquele longo prazo. Quantos dias eu tenho mesmo para aceitar a perícia? 5. Longos 5 dias, para ver todo o processo e o detalhe. Indicar o valor já, tá? Ah, professor, em 5 dias tem só os 5 dias para ver todo o processo? Se você não fizer, não analisar o processo nos 5 dias, a chance de você precificar o trabalho errado é enorme. Então, a gente tem que passar pelo processo nos 5 dias. É o período, para mim, na minha opinião, o período de maior volume de trabalho e cuidado que o perito tem que ter. Porque pode acontecer 2 situações nesse caso. Ou ele precifica menos pode se transformar em prejuízo, ou ele precifica muito a mais e começa a sofrer questionamento das partes. Questionamento das partes sempre vai ter, isso é normal. Diga, Júlio. Pode pegar mais de um trabalho? Trabalhar em mais de um caso? Tem algum limite? É comum ter uma carga já de trabalho pessoal, acumular vários processos simultaneamente. Nada impede isso. Aí só tem que entrar naquele cuidado que eu falei. Tem que ter a ciência que vai conseguir executar o trabalho. Ah, mas o perito ele trabalha sozinho? Não, ele pode ter uma equipe técnica. A única coisa é que ele é o responsável pelo trabalho da equipe. O laudo leva o nome dele. Mas, nossa, é extremamente comum. Tem perito que tem mais de 100 processos andando simultaneamente. Até porque os processos eles são meio demorados, né? Faz uma movimentação, vai para uma parte, tem 15 dias para responder. Aí o contra-argumento tem mais 15 dias, assim vai prolongando. Às vezes tem perícia que só para começar o processo pericial leva 6, 7 meses. Eu recebi a notificação para iniciar um trabalho pericial que estava desde junho. Eu recebi a nomeação em junho, levou praticamente 7 meses, 8 meses, se for contar fevereiro, para o início do trabalho. Então, após a citação, o perito vai no fórum ou vai no próprio sistema do Tribunal de Justiça com a finalidade de conhecer esse processo. Então, assim que é nomeado, o perito contábil já faz parte desse processo e tem, ou tinha, né, hoje em dia não existe mais tanto essa figura, prerrogativa de retirar processo do fórum e levar para o seu ambiente de trabalho para fazer análise, leitura, estudar o que está sendo discutido. Essa figura, então, de ir no fórum ou entrar lá no site, hoje em dia, do Projude, para fazer a leitura do processo, a retirada do processo, e o estudo é o que
se chama no meio jurídico de fazer a carga nos autos. Então, quando falarem para você, eu estou com uma nomeação, estou fazendo a carga nos autos, vocês podem saber que ele foi recém-nomeado e está fazendo a leitura do processo para tomar ciência do que está acontecendo. Até a gente não vê mais, eu achava o máximo quando tinha os estagiários de direito fazendo a carga dos autos em meio físico. Vocês já chegaram a passar ali, principalmente ali no centro cívico, que fica o TJ, né? Via o pessoal todo engravatadinho, mas com um monte de pastinha andando para lá e para cá. Às vezes até com um carrinho mesmo. Era estagiário que ia buscar retirar processo no fórum para tomar ciência. Então, antigamente, a carga nos autos era de meio manual. Hoje em dia não, né? Hoje em dia, deixa eu até abrir aqui, só para vocês terem noção como ficou mais fácil essa vida do profissional. Hoje em dia a gente faz praticamente carga nos autos desse modo. A gente entra lá no site do tribunal e busca todo um processo. Ele vai vir tudo documentado, bonitinho. Você já tem acesso a toda a movimentação para poder fazer a leitura. Só que qual que é o grande problema nessas movimentações? Agora aqui até tem um deferimento. Cadê a nomeação? Para vocês verem como a nomeação é simples. Para a liquidação da sentença e definição do valor devido, nomeia o perito contador, por exemplo, blá, 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 blá. Intime-se para o perito se diga que aceite o encargo e, conforme o caso, apresente proposta de honorários. Sendo apresentado às partes, digam as partes em 15 dias se aceitam o honorário ou não, dada a fase de sucumbência do processo, né? O que ele já designou a ré, porque já é um processo de liquidação de sentença, quem está pagando é quem perdeu o processo, né? Mas olha a quantidade de páginas para uma leitura em 5 dias. Claro, tem um monte de página ali que é só da movimentação, mas é bem umas 500 páginas que a gente tem que dar uma olhada. Então, dá para ver também que a nomeação vai variar de cada profissional, né? Feita a carga nos autos, entrei lá no Projude, fiz o download bonitinho. Vou para a leitura do processo. Então, de posse do processo, a primeira coisa que a gente vai fazer é tomar conhecimento do que está sendo discutido nos autos. Qual é o ponto de discórdia que gerou o processo e, principalmente, qual o ponto de discórdia que gerou a perícia. Porque dentro da discussão, dentro de uma briga, ainda tem pontos
de conflito que levaram à necessidade de um profissional técnico. Então, a gente acaba conhecendo qual o objeto em litígio no processo. Então, para isso, para conseguir fazer esse trabalho de maneira satisfatória, o perito deve ler o processo para se inteirar daquilo que está tendo briga, que está sendo digladiado nos autos. Então, nesse momento, a gente começa já a fazer um processamento de dados, controle do que está sendo discutido. Hoje em dia, nada melhor do que computador, né? E a gente vai colocando, identificando, pelo menos essa aqui é uma indicação minha, tá? Vai separando pelo número do processo e pela vara onde ele tramita. Então, nessa pasta, a gente vai colocando todos os arquivos que são pertinentes, ou todos os documentos que a gente vai separando. Acho que eu não fechei aqui, né? Fechei, que bom. Vou reabrir aqui, peraí. Ó, então, por exemplo, tem aqui todas as varas que eu tenho processo ativo. Começo a me organizar, né? Então, quero ver que processo que eu tenho lá na comarca de Guaratuba. Opa, já tenho um processo, já sei qual o número do processo, qual comarca que ele está tramitando. E ali dentro eu começo a ter toda a documentação necessária. Aqui, fiz a devida carga nos autos. Então, são só 1.300 páginas. Tem que ler tudo em 5 dias? Calma, não é só isso. Você ainda vai ter que fazer um documento semelhante a esse. Em 5 dias. Uhum. Então, você pega, ainda vai ter que fazer lá uma petição aceitando ou não o trabalho. Então, você vai indicar. Mas o professor tem um layout já pronto, assim. Eu tenho layout de petição, né? Porque a gente sempre vai mudando os dados dos processos. Meu pai está apertando a campainha do escritório. O layout do processo, porque cada processo tem uma particularidade diferente, vai vir a nomeação por um movimento, aí eu vou ter que fazer uma planilha de precificação, indicando quais são os trabalhos que vão ser executados. Então, é algo bem trabalhoso. Os 5 primeiros dias da perícia, ela é bem exigente. Então, aqui, uma maneira que eu gosto é justamente fazer essa separação. Número de processo, qual a vara que vai tramitando, e assim a gente vai organizando os papéis de trabalho. Outra pergunta, professor, sendo chato, desculpa. E se for uma multinacional, é a mesma coisa? Pede alguma informação para o perício, algum requisito? O processo é exatamente o mesmo. Mesma coisa. Pode ser um divórcio, quanto uma disputa entre multinacionais, o rito processual é igualzinho. Então, a discussão pode ser maior, ou às vezes até não, às vezes
Um divórcio é mais problemático. Mas o trâmite a ser seguido, passo a passo do perito, é exatamente o mesmo. Ele é definido pelo Código do Processo Civil. Beleza, Júlio? Beleza, professor. Obrigado. Então, leitura, pelo menos eu aconselho, que seja feita por inteiro. Então, nada de dar aquela... vou dar uma folheada no processo e vou precificar, vou aceitar ou não. Então, meu conselho é passar por todas as páginas, ver tudo que o processo contém, e já que a gente já está fazendo esse trabalho para poder se inteirar desse objeto da perícia, a gente já começa os chamados papéis de trabalho. O que é isso? Então, não necessariamente é um papel de trabalho, é um documento, é uma forma do perito organizar o seu trabalho. Vocês vão ver esse mesmo nome para o pessoal da auditoria quanto da perícia, a utilização de papéis de trabalho. Então, é colocar de uma maneira organizada. Hoje em dia, claro, a gente acaba trabalhando com os meios eletrônicos, o Office em geral, né? Para ir já separando tudo que a gente encontra de útil para o trabalho. Então eu comecei a fazer a leitura e eu vi que tem planilhas de cálculo apresentado por ambas as partes. Já separo para fazer uma análise do que foi feito. Não preciso, nesses 5 dias, fazer a análise, mas já me aproveito da leitura do processo para começar a separar documentos que irão me auxiliar no futuro. Então, a leitura de todas as folhas é útil, já que ali no meio já pode ter documento importante ou mesmo informações que o próprio juiz decidiu. Às vezes, pequenos pontos onde o juiz já determinou um parâmetro para que seja feito um cálculo, seja feita uma projeção, e que pode ajudar na elaboração do próprio laudo, principalmente daí na conclusão do laudo. Então, aqui a gente já começa também no processo chamado de planejamento da perícia. Como assim, professor? Planejamento da perícia? E eu fechei de volta. Hoje é o dia, não. Vou pegar o mesmo lá de Guaratuba. E eu uso a minha própria planilha de precificação para fazer o meu planejamento. O que eu vou gastar com cada etapa do meu processo? Eu vou fazer a carga nos autos, leitura e análise e tabulação do documento. Começo a desenhar na minha cabeça quais são os pontos que eu vou precisar executar para realizar a perícia. Então, o planejamento do trabalho pericial ele já vai servir também como fundamentação para a precificação do honorário. Tudo isso naquele longo prazo, né? Quantos dias mesmo? 5. 5 dias. Professor, Diga, Beatriz. esses processos da vara civil, eles têm a mesma quantidade de recursos que os trabalhistas têm também? Tipo, vários recursos depois da decisão? Tem. São vários também? O rito processual é o mesmo. Ah, tá.
Então é bem enrolado também, Beatriz. É gigantesco. Eu vi que você falou que aquele ali tinha o quê? Era 1000 e poucas páginas? Isso. Tem uns que eu pego para ler, às vezes, que eu deixo passar até muita coisa, de 5.000 páginas, assim, Isso quando não é reflexo de processos anteriores. Sim, sim, sim. Às vezes eu pego uns lá de 2009, assim, que saiu coisa nova, você vai ver, tem 5.000 folhas, assim, misturadas. Eu tô com um, eu tô finalizando, tenho que entregar agora. Eu tenho o processo, tem umas 700 páginas, só que ele é um desmembramento, né? Na verdade, é uma liquidação de sentença de outros 5 processos. Meu Deus do céu. Então, já é uma disputa antiga entre as partes, com várias... Virou um bolo de neve. E resultou em uma liquidação de sentença. Aí a liquidação de sentença não está tão fácil, né? Não chega-se fácil num consenso, justamente porque um fala, não, esse título não deve ser executado. Esse deve. Sim. É o mesmo trâmite, a burocracia é a mesma. Ah, tá. Aí vai, o juiz de primeiro grau decidiu uma coisa, aí vai para o Tribunal de Justiça, sai um acórdão diferente dos desembargadores. Que já muda tudo. Eles têm que ficar prestando atenção para não errar também no caminho, por divergência entre eles até. Sim. É o mesmo processo, bem parecido. Entendi. Fazendo essa leitura, a gente já começa também a fazer uma análise sobre a figura de impedimentos e suspeições. Então, durante a leitura do processo, o perito poderá identificar alguma circunstância que o impeça de elaborar o laudo, então, seja por impedimento, ou seja, por suspeição, conforme indicado lá na NBC-PP 01. Então, o que são impedimentos e suspeições? São situações fáticas ou circunstanciais que impossibilitam o perito de exercer regularmente suas funções, ou exercer a atividade pericial em um processo judicial ou extrajudicial, inclusive arbitral. Os itens previstos nessa norma explicitam os conceitos de interesse motivadores, impedimentos e das suspeições, a que está sujeito o perito nos termos da legislação vigente do Código de Ética do Profissional Contabilista. Então, a NBC-PP ele facilitou um pouco a vida do perito. Por quê, professor? O Código do Processo Civil, ele é muito... A palavra omissa é um pouco pesada, mas eu vou utilizar. Ela é omissa em relação ao que pode ser impedimento e o que pode ser suspeição. E a NBC-PP ela fez um favor para os profissionais de elencar as possibilidades onde, se enquadrando nos casos, ele deve se declarar ou impedido ou suspeito, de acordo com essa análise. Então, o que são elas, né? Então, para que o perito possa exercer suas atividades com isenção, é fator determinante que ele se declare impedido após nomeado, contratado, escolhido ou indicado, quando ocorrerem as situações previstas na norma. Então, quando nomeado pelo juízo, o perito deve redigir petição no prazo legal, justificando a escusa ou o motivo dele estar impedido do trabalho. Qual prazo que é mesmo? Tem uma dificuldade com prazo na perícia. É a mesma para o aceite.
A gente tem aqueles 5 dias. 5 dias. Isso, é os 5 dias para falar. Eu aceito o trabalho, meu preço é esse, ou falar, não, olha, eu não posso, eu recuso o trabalho por esse e esse motivo. Então, quando identificado pela parte, aqui é um casinho bem complicado, e não aceitando o encargo, o perito contador assistente deve comunicar a ele a sua recusa, devidamente justificada por escrito, com cópia ao juízo. Então, eu fui contratado por uma das partes e me enquadro em impedimento ou suspeição, eu devo comunicar a quem está me contratando e também indicar ao juízo que eu não fui contratado e tive que me excusar do trabalho. E a gente pode dividir essas 3 situações, então, segundo a própria NBCPP 01, impedimento legal, impedimento técnico-científico, esse é o mais usado hoje em dia, e suspeição, esse é o mais problemático, ou esses, né? Então, essas situações são aquelas que podem impedir o perito de elaborar um trabalho com liberdade, sem nenhum fato que induza a sua parcialidade. Então, nada que impeça ele de atuar livremente sem favorecer nenhuma das partes. Então, falando dos impedimentos legais. Então, são acontecimentos que, por lei, impedem o perito de executar o trabalho pericial e estão dispostos no item 20 da NBCPP 01. Então, item 20. Perito contador nomeado e escolhido deve se declarar impedido quando não puder exercer suas atividades com imparcialidade e sem qualquer interferência de terceiros, ou ocorrendo pelo menos uma das seguintes situações. Primeiro, por parte do processo. Eu sou ou autor ou réu. O juiz vai me nomear. Claro que não vai nomear, mas se acontecesse esse fato, vocês iam ter liberdade para trabalhar? Essa não precisa nem pensar muito, né? Óbvio que eu ia me favorecer se eu fosse parte do processo. Segundo caso, tiver atuado como perito contador contratado ou prestado depoimento como testemunha no processo. Então, eu fui contratado como assistente técnico da parte. Já tive envolvido no processo. Eu não posso receber nomeação em relação a esse processo. Tenho que fazer a escusa. Esses casos são fáceis, porque caso ele venha fazer a maluquice de aceitar, a própria parte contrária vai solicitar o impedimento dele. Aí falar, não, opa, esse perito não pode, ele já participou aqui, ele emitiu um parecer técnico para o réu ou para o autor, e ele vai ser parcial. Dá para derrubar, então, né? Aí aqui começa um caso um pouquinho mais difíceis de contra-argumentar para derrubar. Tiver mantido nos últimos 2 anos, ou mantenha com alguma das partes ou seus procuradores relação de trabalho como empregado, administrador ou colaborador assalariado. Se eu já tive uma relação de vínculo trabalhista,
seja ele através de carteira assinada ou como administrador, gerente, prolabore, alguma prestação de serviço. Nos últimos 2 anos, isso me deixa impedido de participar do processo. Porque, de alguma maneira, essa relação pode vir a interferir no trabalho. Seja para o bem, seja para o mal, né? Ah, não, eu era contador dele. Mas eu fui demitido e saí puto da cara com ele. Não vou favorecer ele, né? Mas o que pode acontecer? Não posso fazer o processo contrário? Não vou favorecer, mas posso tentar prejudicar de alguma maneira. Então, me declaro impedido. Item D. Tiver cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até 3º grau, postulado no processo ou entidade da qual façam partes do quadro societário ou da direção, ou envolvido em alguma empresa que faça parte do processo. O que isso quer dizer? Parente consanguíneo em linha reta. Pai, filho, neto. Então, se eu tenho algum parente nessa linha, nessa sequência, onde esse parente atue para a parte, ou seja, uma das partes, eu já estou impedido. Ou linha colateral, irmão, o que vem depois de irmão? Primo de 2º grau, parentesco de linearidade. Já não posso também atuar no processo. E claro, se for esposa ou marido, também vai me impedir na atuação. O item E, esse eu acho quase uma suspeição, mas é tratado como um impedimento. Tiver interesse direto ou indireto, imediato ou imediato, por si, por seu cônjuge, ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até 3º grau, no resultado do trabalho pericial. De alguma maneira, o resultado do trabalho vai beneficiar um parente meu ou vai me beneficiar de alguma forma. Vou me declarar impedido. O F. Exercer cargo ou função incompatível com a atividade de perito computador em funções de impedimentos legais ou estatutários. Então, eu sou, de repente, um funcionário público com dedicação exclusiva. Posso atuar como perito? Não. Eu tenho um impedimento estatutário que me impede de exercer essa atuação. Um bom exemplo disso, eu tenho um professor de perícia lá da Federal. Ele é concursado, só que ele é um dos poucos professores concursados que tem a carga horária de 20 horas semanais, não 40. Por quê? 20 horas semanais não gera dedicação exclusiva. Então, ele tem liberdade para atuar em outras atividades, então ele pode trabalhar como perito. É um dos pouquíssimos casos de professor lá da Federal que não é 40 horas semanais. Então, se eu tiver alguma atividade que me impeça de atuar com outras atividades profissionais, já vou estar impedido de executar a função. Então, não preciso ter relação nenhuma, posso trabalhar de maneira totalmente imparcial, mas
aí por uma questão até de ética, em relação a essa outra atividade profissional, eu não posso exercer a perícia. Esse daqui é acho um dos mais engraçados. Receber dádivas de interessados do processo. E será que é receber dádivas de interessados dos processos? Chocolatinho. Chocolatinho é muito pouco para ser comprado, né? São as coisas mais... Mas se eu começo a receber algum presentinho, vamos falar assim, né? De algum interessado no processo, isso já me torna impedido por consequência. Aí tem gente que faz besteiras maiores por pouca coisa. Subministrar meios para atender as despesas do litígio. Então, eu sou imparcial, não tenho uma relação nenhuma com as partes, mas uma das partes resolveu custear uma das viagens que eu preciso para executar a perícia. Opa, alguém já está me ajudando nas despesas que deveriam ser minhas, cobradas em honorários periciais, isso também já me torna impedido no processo. E receber quaisquer valores ou benefícios, bens ou coisas, sem autorização ou conhecimento do juiz ou árbitro. Reparem nesse trecho aqui que ele não fala das partes, né? Que engraçado isso. Ele não fala das partes. Mas, de repente, eu recebi um presente de um primo, um carro importado. Eu posso? Dá vontade, né, professor? Esse primo não tem relação nenhuma com o processo. Isso me impede de receber o presente? Ou meu pai me deu um carro? Não. Não me impede. A doação ela é livre. Desde que seja tributada, né? Mas, para evitar qualquer levantamento de dúvidas, a gente informa ao juízo o que foi a operação. Só para não suscitar a dúvida. Então, sempre que eu receber algo, qualquer benefício, claro que seja de maior valor, né? Mas eu vou acabar informando o juízo para evitar essa relação de dúvida que possa vir a pairar sobre o meu trabalho. Então, dá para perceber aqui que o impedimento legal ele é muito objetivo em relação, olha, se acontecer isso, você não pode. São situações bem, até, não vou dizer fáceis, mas relativamente fáceis de serem identificadas e apontadas, né? Por isso, eles são já tratados como impedimento. Então, aconteceu isso, você não pode. A gente também tem nesse mesmo caráter, nessa mesma linha, o impedimento técnico-científico. Então, aconteceu, não pode. Aí, o impedimento técnico-científico são acontecimentos que, por falta de conhecimento, lembra que lá na primeira aula eu falei que o profissional perito é alguém que domina um conhecimento específico e também a legislação específica sobre um determinado fato? Então, de repente, eu sou especialista na área tributária. Cai uma matéria previdenciária para mim. Será que eu vou ter conhecimento para executar? A gente vai estar chegando aqui no impedimento técnico-científico.
Então, que seja por falta de conhecimento de estrutura laboral. Essa entra naquele comentário, naquela pergunta sua, Júlio. Eu posso ter vários processos? Pode, desde que você tenha estrutura de trabalho para comportar isso. Ou mesmo circunstancial, que impede o perito de executar o trabalho pericial como deveria ser feito, né? Então, lá no item 21, ele traz esses impedimentos técnicos. O impedimento por motivo técnico-científico deve ser declarado pelo perito decorrente da autonomia, estrutura profissional e da independência que deve possuir para ter condições de desenvolver o trabalho de forma isenta ao seu trabalho. São motivos de impedimento técnico-científico. Pode ver que é bem pouquinho, né? Não tem muita coisa. Primeiro, a matéria em litígio não ser sua especialidade. Como é que eu vou dar uma posição para o juiz? Vou esclarecer algo de um assunto que eu não domino. Vai ter um bom resultado esse laudo? Acho que não, né? Então, não conheço o assunto ou não tenho segurança, eu faço a recusa do trabalho. Me declaro impedido por motivo técnico-científico. E tem problema eu falar que não é minha especialidade? Não. Lembrem-se que a figura da honestidade na perícia é muito mais valorizada do que o trabalho mal feito. Então, você declarar que a sua especialidade é outra e não aquela do objeto da perícia não vai ser motivo de desprestígio perante o juiz. Segundo, a constatação de que os recursos humanos e materiais da sua estrutura profissional não permitem assumir o encargo, cumprir os prazos no trabalho em que o perito contador for nomeado, contratado ou escolhido, ou em que o perito assistente for indicado. Esse cai bem naquela sua situação, né, Júlio? De repente veio 100 nomeações para mim. Será que eu vou ter funcionário suficiente e habilitado para trabalhar? Ou será que a minha própria estrutura física e material vai ser suficiente para atender essa demanda? Não, eu já estou com um acúmulo de trabalho. Faço a recusa. Particularmente, né, vendo motivos de recusa durante processos, a que eu mais constato que existe é essa aqui. O pessoal acaba falando, eu estou com excesso de encargo, vou declinar da perícia. E ter o perito contador da parte atuado para outra parte litigante na condição de consultor técnico, contador responsável, direto ou indireto em atividade contábil ou em processo qual o objeto da perícia seja semelhante àquela da discussão, sem previamente comunicar ao contratante. Então, aqui, se eu já dei algum tipo de consultoria, eu executei algum trabalho para uma das partes, eu já deixo também como impedimento técnico-científico. Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Questões?
Vocês estão aí ainda? Ou já dormiram? Opa, estamos aqui na ativa, professor. E aqui vem o caso mais complexo, do meu ponto de vista. A suspeição. O que é essa suspeição? O que leva essa palavra suspeição? O que vem na cabeça de vocês? Suspeito? Suspeita. Então, não é algo fácil de ser apontado, mas gera aquela dúvida, fica a dúvida no ar. E para o trabalho ser realmente idôneo, nenhum tipo de dúvida sobre o processo pericial pode pairar no ar, né? Então, são circunstâncias também legais que impedem o perito de executar o trabalho pericial, tal como preconizado nos itens 22 a 24 da NBC PP 01 e também do artigo 467 do Código de Processo Civil. O perito pode se excusar-se ou ser recusado, veja bem, ou ser recusado, isso é quando a parte questiona, por impedimento ou suspeição. Lembram lá quando a gente falou do artigo que permitia a nomeação do perito? Ele falava que as partes tinham até 15 dias para fazer 3 atividades. Indicar o perito assistente ou assistente técnico. Aí no item 3, né? Apresentar os seus quesitos. E o item 2 era apresentar ou questionar o perito nomeado, apresentar impedimento ou suspeição do perito nomeado. Então, o perito ele pode ser, sim, recusado através de questionamento. O difícil é a gente comprovar a suspeição, né? Isso é um pouquinho delicado. Então, parágrafo único. O juiz, ao aceitar a escusa ou julgar procedente a impugnação, deverá nomear outro perito. Vai fazer a nomeação de um novo perito para o processo. Então, lá na NBC-PP, perito contador nomeado e escolhido deve declarar suspeito quando, após nomeado, contratado e escolhido, verificar a ocorrência de situações que venham a suscitar suspeição em função da sua imparcialidade ou independência. Vejam aqui que ele deixa aquelas... Olha, se gerar dúvida que possa ameaçar a sua credibilidade, possa ameaçar o resultado do processo pericial, você deve se declarar suspeito. Então, dessa maneira, comprometer o resultado do seu trabalho em relação à decisão. Aí no item 23, os casos de suspeição a quais está sujeito o perito contador são: primeiro, ser amigo íntimo de qualquer uma das partes. Isso vai gerar obrigatoriamente um interesse no resultado da perícia? Então, vamos supor lá que a Maria está tendo uma discussão judicial com a Beatriz. Eu tenho uma amizade, até vamos falar de longa data, com a Maria. Isso quer dizer que eu vou favorecer a Maria no processo? Sim, né, professor? Será? Às vezes não.
Mas daí você tem que ser meio imparcial, né, na situação. Às vezes o profissional ele tem essa sabedoria de discernir o lado profissional do pessoal. Mas a dúvida não vai ficar no ar? Claro que fica. Então, é suspeito. Eu ajudaria um amigo. Se eu fosse meu amigo e não me ajudasse, eu ia levantar a poeira do chão. O item B. O item B é o inverso. Ser inimigo capital de qualquer uma das partes. Então agora vamos ver o Lucas e o Júlio tendo uma discussão judicial. E eu não vou com a lata do Lucas, eu tenho uma rixa com o Lucas. Confiava já. Já estava desconfiado, Lucas? Isso vai obrigatoriamente fazer com que eu prejudique o Lucas no processo? Não necessariamente. Mas existe possibilidade de acontecer, né? Fica aquela dúvida no ar. Então, existe a suspeição. Então, ser devedor ou credor in mora de qualquer uma das partes, dos seus cônjuges ou parentes, em linha reta ou colateral até terceiro grau, ou entidades das quais façam parte do seu quadro societário. Então, vamos ficar ali na disputa do Júlio e do Lucas. Então, Júlio trabalha em um determinado estabelecimento e eu tenho uma dívida nesse estabelecimento. Isso vai prejudicar o meu trabalho de maneira objetiva? Vou favorecer o Júlio ou vou prejudicar o Júlio porque eu devo para a empresa dele? Necessariamente, né? Mas pode gerar uma certa dúvida. De repente, questionar, eu acho que o Cesiro ele fez um acordo para bater a dívida com o Júlio em troco de favorecer a perícia. Gera suspeita. Fica no ar a dúvida. Suspeição. E declaro impedido. Então, vocês estão reparando aqui que são fatos que não necessariamente indicam que o perito vá ser imparcial, mas vai ficar aquele ar de será que está certo, será que não está? Vai ficar aquele ar de dúvida, né? Ser herdeiro presuntivo ou donatário de alguma das partes ou do seu cônjuge. Então, as partes lá estão em uma disputa e futuramente eu vou herdar de maneira direta ou indireta, seja pela minha esposa ou através de resultado para mim, benefícios de herança. Não necessariamente eu vou beneficiar ou prejudicar alguém, mas vai gerar uma certa dúvida, suspeito. E ser parceiro, empregador ou empregado de alguma das partes. Aí fica até um pouquinho mais claro, né? Poxa, eu tenho uma relação de trabalho com uma das partes. Pode ser que eu mantenha a minha idoneidade profissional e execute imparcialmente o trabalho. Mas essa parceria vai gerar dúvida. O item F. Aconselhar de alguma forma parte envolvida no litígio acerca do objeto de discussão. Então, alguém entrou, vamos supor, a Sandy entrou contra um processo contra um banco. E antes ela veio consultar se aquele tipo de dívida, questionamento sobre a dívida teria êxito.
Aí, justamente no processo da Sandy, o juiz me coloca como nomeado. Puxa, mas a Sandy já veio falar comigo sobre esse objeto. Isso vai, de maneira direta, falar, ó, o Cesiro favoreceu a Sandy? Não necessariamente, mas vai gerar dúvida. Vou tratar como suspeição, me declaro impedido. Impedido não, me declaro suspeito, né? Mas eu faço a recusa do trabalho. E G, houver qualquer interesse no julgamento da causa em favor de alguma das partes. Não diz de maneira clara qual que é o interesse, mas existindo algum interesse, mesmo que indireto, posso me declarar suspeito. E o item 24 é um dos que eu acho mais legal. O perito pode ainda declarar-se suspeito por motivo íntimo. Esse é bem amplo, né? O que é esse motivo íntimo? Algo que eu não quero revelar. Algo que, se revelado, pode gerar algum tipo de prejuízo ou constrangimento. Então, de repente, minha esposa não pode ficar ouvindo esse tipo de gravação, mas vamos supor que o Cesiro tivesse uma amante. E uma das partes do processo for a amante do Cesiro. Isso vai fazer com que eu favoreça a parte? Segue a linha do cônjuge, né? Ah, poxa, é minha amante, vou favorecer ela, né? Além de favorecer, vai ficar divórcio. Viúvo. Só que eu não quero que isso se torne algo público. Então eu me declaro impedido por um motivo íntimo. Não quero revelar qual é exatamente o motivo. Mas vai gerar suspeição. Nunca vi usar esse caso, tá? Então, É tipo não poder gerar prova contra você mesmo? É, mais ou menos isso. É algo que eu não tenho interesse em revelar, que possa vir me gerar esse prejuízo, esse constrangimento, então eu me declaro impedido por esse suspeito por esse motivo íntimo. Não é uma coisa tão comum. Na verdade, eu, particularmente, nunca vi. O pessoal inventa outro, mas não esse. O brasileiro também é foda, né? Mas tudo bem. Então, o perito, quando a leitura dos autos, identificando que ocorre qualquer uma dessas situações, ele deverá elaborar uma petição para o juiz, solicitando a dispensa do trabalho para o qual ele foi nomeado. Ele faz a recusa do trabalho, alegando nesse documento o motivo da negativa em participar desse processo. Então, na situação, a confiança do juiz na pessoa, do perito, acaba crescendo, né? Vendo o juiz, ele percebe a figura da honestidade e ética no trabalho pericial. Então, não prejudica. Recusar trabalho pericial não prejudica a imagem do perito. Pode até dar uma prejudicada no bolso, tá? Todo mundo quer ganhar mais, né? Mas imagem não sofre prejuízos. Professor, mas o modelo de petição é essa? Então está aqui. Se bem que os modelos que eu trabalho, existem inúmeros modelos de petição, né? Então, faz o direcionamento ao juízo com cuidado, gente.
sempre quando a gente vai se direcionar a um juiz, mesmo que venha a ser uma nomeação de juíza, a gente sempre deixa de maneira imparcial, impessoal. Por quê? Sempre existe transferência de juiz entre varas ou promoções. Então, pode ser que hoje seja uma juíza que me nomeou e no meio do processo ocorra uma substituição e acabe voltando para um juiz. Então, o comum, o praxe no meio jurídico é fazer a indicação de maneira imparcial. Aí eu gosto, aqui é um gosto meu, tá? Indicar o número do processo, para deixar bem amarrado a minha petição a qual processo que ele está vinculado. Gosto de indicar qual é a ação. É liquidação de sentença por procedimento comum. Aqui vai poder ser os mais diversos possíveis. Vou identificar quem são os autores, quem são os réus, e vou me dirigir ao juiz. Eu, fulano de tal, devidamente registrado como contador no CRC tal, perito nomeado na ação tal, 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 acima referida, muito respeitosamente, vem a presença de Vossa Excelência, expor e, afinal, apresentar o que segue. Durante a leitura do processo, identifiquei que uma das partes é meu amigo íntimo, além do que trabalhei em sua empresa nos últimos 15 meses. Assim venho, pela presente, solicitar dispensa da honrosa nomeação. Opa! O que eu fiz aqui? Partes é meu amigo íntimo. O que eu me declarei aqui? Impedido ou suspeito? Suspeito? Impedido. Não? Opa, cuidado. A amizade é motivo de suspeição. Mas aqui eu complementei, ó. Além do que trabalhei em sua empresa nos últimos 15 meses. Aí é impedido. Aí já cai no impedimento, né? Cadê? Aqui, ó. Tiver mantido nos últimos 2 anos ou mantenha com alguma das partes ou seus procuradores relação como trabalho, administrador ou colaborador assalariado. Então, aqui eu já estou me indicando em 2 fatos. Um de impedimento, que é o trabalho, e suspeição, que é a amizade íntima. Aí, termos em que peço deferimento, São Paulo, bababá. Então, segue esse rito. Eu me identifico, eu faço um parágrafo me identificando, me direcionando ao juízo e faço um complemento indicando o fato, o que eu estou solicitando ao juízo. No caso aqui, a dispensa. Então, eu, durante a leitura dos autos, verifiquei o volume de trabalho e, devido ao acúmulo de processos para a perícia, não tenho condições de atender de modo satisfatório. Por esse motivo, peço a dispensa honrosa da presente nomeação. Pode vir de inúmeros fatos. Esse tipo de que eu acabei de falar já cairia no impedimento técnico, né? Eu estou com acúmulo de trabalho. Eu estou indicando ali ou que eu não tenho pessoal ou que eu não estou com estrutura suficiente para atender a demanda. Então, eu vou olhar os itens do parágrafo ou do item 21, 22, na verdade, 22, 23 e 24, né, onde ele elenca os itens sobre impedimento, suspeição ou mesmo impedimento técnico-científico para fazer o apontamento se eu me julgo apto a trabalhar no processo de maneira idônea ou imparcial, ou se algo me retira a liberdade ou gera incredulidade no resultado do meu trabalho.
Dúvidas, perguntas, questões? No caso ali, poderia indicar outra pessoa? Não. Aí a nomeação é sempre ato do juiz. Aí ele vai buscar um outro profissional que seja de sua confiança, né? Ele vai no cadastro do Tribunal de Justiça para selecionar um outro profissional. Então, sempre quando ocorrer, seja por recusa do próprio perito ou por impugnação por uma das partes, a nova nomeação é sempre de escolha do juiz. Mais algo? Professor, eu não consegui encontrar a resposta da atividade de frequência da 3 lá. E até agora assistindo a aula de novo e acompanhando no material aqui, parece que todas as respostas são de suspeição. Não, tem uma que não está tão adequada à norma. Eu vou deixar vocês tentarem resolver ela. Na próxima aula eu corrijo com vocês. E o pior, já adianto para vocês, questões tanto do exame de suficiência, quando tem questão de perícia em concurso, esse é um tópico que eles têm bastante interesse e vem de maneira bem confusa mesmo, Maria. Vem de maneira... Eu já li umas 2 vezes e não consegui identificar qual delas que não. Mas enfim, tá bom, professor. E o grande detalhe, essa questão não é minha, tá? Ela é questão de concurso. Ah, professor, mas eu tenho que acertar essa questão? Não, gente. Lembrem-se que ela é só para registrar a frequência de vocês. Mas eu gosto daí que vocês comecem... Não, mas eu quero saber qual que tá certa. Na próxima aula eu mostro para vocês. E mostro o porquê. Tá bom. É só para vocês sentirem esse gosto de, puxa, esse tipo de questão é bem casca de banana. É bem para a gente escorregar. E claro, né? Vocês têm todo um feriado sem fazer nada. Eu vou dar um trampo para vocês. Então, não vou postar Só que hoje. não, né? É o final de semana mais corrido do ano. Por quê? Porque tem DIV para entregar ainda. Ah, é. Porque tem folha para fechar. Tem 3 trabalhos em andamento. Mas, não, o trabalhinho que eu vou passar para vocês é bem tranquilinho. É justamente sobre fazer uma recusa. É elaborar uma petiçãozinha indicando que vocês foram nomeados pelo processo tal, mas por algum motivo, aí eu vou deixar a escolha de vocês, se declaram impedidos para executar esse trabalho. Mas eu vou postar de maneira bem bacana amanhã. Eu vou montar uma nomeação bem padrão Tribunal de Justiça para passar para vocês. Beleza? É coisa que vocês vão digitar umas 8, 9 linhas só. Bem tranquilinho. Mas é só para vocês já começarem a treinar esse meio petição, que é bem importante para o trabalho do perito. Tudo que a gente movimenta é petição. Às vezes a gente fica até meio de saquinho cheio. Mas faz parte, né? Toda profissão, toda área que a gente vai, tem hora que a gente fica meio saturado, né? Mas a gente dá uma descansada e depois volta ao normal. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Questões?
Pelo menos falem não, gente. Da minha parte, tranquilo, professor. Então, tá bom. Então, desejo para vocês um bom restinho de semana, né? Um bom feriado, e a gente só se encontra agora na quinta-feira. Então, com perícia, aí de volta no ambiente online, né? Então, até quinta-feira que vem, se Deus quiser, né? Tá bom? Obrigado. Para você também, professor. Boa noite, Aproveite. professor. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Boa noite. Bom fim de semana e bom feriado e até quinta. Obrigado, Maria. Boa noite, professor. Obrigado pela Boa aula. noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Tava tentando sair aqui, não tava conseguindo. Travou tudo aqui. Estou tentando a gravação aqui.